Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 15. Na nossa aula de número 15, o objeto de conhecimento, fontes e tipos de energia. E no detalhamento, fontes de energia renováveis e não renováveis, tipos de energia e suas transformações. Então vamos à nossa aula. Muito bem, como você já viu, a nossa aula vai falar bastante sobre energia. Mas antes, eu te convido a entender o que seria esse conceito tão amplo que a gente tem a respeito da energia. Então, eu trouxe aí um exemplo do nosso cotidiano que você com certeza vai entender. A energia é como uma festa vibrante, cheia de vida, em que as formas de energia interagem e se transformam. Por exemplo, a iluminação. Ela funciona como uma energia elétrica ou como uma energia luminosa. Já o som, a música, representa aí a transformação da energia em energia sonora. A energia da dança, a energia dos movimentos, é a energia cinética, ou seja, essa energia em movimento. Em uma festa não pode faltar comida, né? E a comida, gente, ela vai se tornar uma energia química dentro do nosso organismo. Para esse organismo funcionar, é necessário aí ter uma energia química que é proveniente dos alimentos. Dessa forma, a energia ela está em todos os lugares ao nosso redor de diferentes formas. Olha só, como a energia ela pode se transformar, né? Então ela pode estar em diversas formas ao mesmo tempo. A gente vai entender também que existem fontes da onde nós podemos retirar essa energia. E essas fontes, elas podem até mesmo ser classificadas em fontes de energia renováveis ou não renováveis. Então vamos observar. As fontes de energias renováveis e não renováveis, né? A gente vai entender que as fontes, elas são recursos dos quais podemos extrair a energia utilizada nas mais diversas atividades. A energia solar, por exemplo, é obtida a partir do Sol, uma vez que ele é a fonte energética. Então, a gente observa aí que, primariamente, no nosso planeta, por exemplo, a fonte primária de energia é o Sol. Então, a partir do Sol, a gente pode gerar outros tipos de energia, inclusive a energia elétrica, né? Então, poderia ser a energia térmica também, porque, afinal, o Sol fornece, além de luz, ele fornece calor também. Então, a gente observa aí que é muito comum hoje em dia nas casas, né, nos prédios, nos comércios, a gente vê placas como essas, são as placas solares ou placas fotovoltaicas que são utilizadas aí para converter essa energia do sol em energia elétrica. E como é que a gente sabe, né, que uma fonte de energia ela é renovável ou não renovável? A gente vai entender que é com base na sua taxa de consumo e no seu tempo de reposição no ambiente. Podemos classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis. Ou seja, a gente está vendo aí que todas as fontes, né, são, de alguma forma, têm algo em comum, mas quando a gente vai classificá-las, a gente vai denominar ali aquelas que são renováveis por aquelas que são podem, né, ser repostas no ambiente de uma maneira mais rápida ou mais fácil, enquanto as não renováveis são aquelas que a taxa de consumo, né, ou seja, o tempo que a gente consome, elas é menor em relação ao tempo que elas são produzidas, certo? Então, para a gente começar aí a entender um pouco mais sobre esses dois tipos de energia, né? Ou seja, os tipos de energia, fontes, né? Renováveis ou não renováveis, a gente vai começar falando das fontes de energia renováveis. Então, quais são elas? São aquelas com capacidade natural de reposição no ambiente, ou seja, a taxa de consumo é inferior ao tempo de reposição. Como exemplo, temos o vento, a temperatura interna da Terra,
o sol, a água e a biomassa. Então, você está observando aí na nossa imagem, né, exemplos de fontes de energia renováveis. Como a gente já observou, pode ser o sol, pode ser a água, pode ser a biomassa, e a gente vai classificar elas como renováveis porque isso depende, né, do tempo em que ela vai ser renovada no ambiente. Um caso aí do sol, né, ele vai estar constantemente disponível. O vento também, na maioria das vezes, né? Mas a água vai depender um pouquinho ali, né? Se a determinada região vai ter um volume de água suficiente, né? E outras questões, como, por exemplo, temperatura interna da Terra, não é todo lugar que a gente pode aproveitar, certo? Então, vamos aí continuar. As fontes de energia não renováveis, qual é a diferença, né? São aquelas cuja taxa de consumo é superior à taxa de reposição no ambiente, que normalmente leva milhões de anos e ocorre sob condições específicas de temperatura e pressão, né? Então, a gente está vendo aí nas imagens um exemplo, olha, a extração de petróleo. O próprio petróleo, ele é uma fonte de energia não renovável, porque a gente vai ver ao longo da nossa aula que ele leva muito tempo para ser formado. A extração de carvão mineral, né? Então, o carvão mineral também é um tipo de fonte de energia não renovável. A energia nuclear, as estações de gás natural, são todas fontes de energias não renováveis. A gente vai ver que elas são eficientes, né? Mas elas demoram muito aí a repor no ambiente. Por isso, elas são consideradas fontes finitas ou esgotáveis, pois quanto mais são utilizadas, menor é seu estoque no ambiente. Como exemplo, temos os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, carvão mineral e os minerais radioativos, né? Então, são exemplos aí desses tipos de fontes de energia. E a gente vai entender um pouco melhor sobre cada uma delas, começando aí pelo carvão mineral. Então, o carvão mineral, atualmente, o principal uso dele é na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. E quando a gente fala de carvão mineral, né, não é aquele carvão que a gente usa numa churrasqueira, por exemplo. Aquele ali é o carvão vegetal, tá? Que foi resultado ali, né, o corte de lenha, o corte de madeira, foi queimado, né, para ser utilizado como carvão. No caso do carvão mineral, ele é feito, né, embaixo das camadas da terra, do solo. Então, como a gente viu, é sob condições assim muito específicas que a gente não conseguiria reproduzir, tá? Mas ele é altamente eficiente, né? E no caso aí ele é utilizado em lugares como as usinas termoelétricas. Por quê? Porque esse carvão ele vai ser utilizado como combustível para ser queimado, e assim ele vai gerar calor, vai aquecer a água, por exemplo, e aí com esse vapor de água vai se gerar energia, ou simplesmente com o calor mesmo da queima desses combustíveis, tá? Então, o uso do carvão mineral geralmente são em usinas termoelétricas. Bom, a gente vai ver que existem outras formas também de fontes de energia não renováveis, e aí a gente traz o petróleo. Então, no caso, a gente vai observar aí o petróleo e gás natural, né? Assim como o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural são utilizados como fontes de energia para geração em usinas elétricas e termoelétricas e combustíveis para veículos como gás de cozinha, entre outros produtos. Então, o petróleo, gente, dele pode ser extraído, né, outros materiais, tá? Como, por exemplo, a gasolina. Ela é derivada aí do petróleo. Então, como esse petróleo ele leva muito tempo para ser produzido, né? A gente diz que ele é uma fonte de energia não renovável. No caso aí o gás natural também, né? Ele é feito sob algumas condições, tá? E ele pode até mesmo ser usado aí como combustível para automóveis. Existem automóveis que já vêm, né, todos ali adaptados com um cilindro para, ao invés de receber a gasolina, receber ali o gás natural, né? Ele também é tão eficiente quanto, mas a gente está falando aí da questão, né, deles não serem fontes de energia renováveis, tá? E aí, sobre o petróleo, né, gera uma curiosidade. Como é que ele é produzido, já que a gente sabe que ele leva muito tempo, né? Então, a gente vai observar aí através de um vídeo como ele é produzido.
No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados, o petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos, como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Olha só que interessante, né? Então nós aprendemos aí como é realizado esse processo, né, de geração desse petróleo em condições naturais, tá, gente? Não é possível, né, reproduzir isso em laboratório, então por isso que esse é um recurso finito, né? Em algum momento ele pode acabar. E uma curiosidade, né, gente? Geralmente as pessoas associam aí combustíveis fósseis aos fósseis dos dinossauros, né? Mas isso é uma concepção errada, né? Porque, na verdade, não é que o petróleo veio dos dinossauros, é que foi no mesmo período, o período Jurássico, né? Em que houve a formação ali desse petróleo e, por isso, as pessoas associam o período Jurássico aos dinossauros. As hipóteses são de que é mais, né, provável que tenha sido formado a partir de plantas, de vegetais ali bem antigos, né, que ao se decomporem deram origem então ao petróleo, tá? Então apenas aí uma curiosidade para a gente. Para nós avançarmos, vamos continuar aí falando sobre as fontes de energia não renováveis, né? Então, os combustíveis fósseis, como a gente acabou de aprender, eles possuem alta eficiência energética. Por isso, apesar de terem seus estoques limitados, ainda são amplamente utilizados em grande parte do planeta, tá? Então, a gente ainda utiliza, né, mesmo eles sendo considerados aí como não renováveis. A queima desses combustíveis é responsável por liberar uma grande quantidade de gases tóxicos, principalmente o dióxido de carbono, ou CO2. Então, a gente tem uma problemática aí envolvendo, né, a questão do consumo desse tipo de combustível fóssil, porque ao queimar, ou seja, ao consumir, né, por exemplo, a gasolina dentro de um carro como combustível, o automóvel vai queimar esse combustível e vai gerar gás carbônico como resultado dessa combustão. E esse gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera, trazendo poluição, né, gente? Então, por isso que a gente tem visto aí, né, avançar, né, alguns problemas relacionados à emissão desses gases poluentes. E aí a gente precisa pensar em soluções que possam, né, servir para substituir esses tipos de fontes de energia. É aí que a gente fala das fontes de energia renováveis. Então, observe aí que nós temos diversas formas de fontes de energia renováveis. A primeira delas é a água, tá, gente? Então, o movimento da água é considerado uma fonte de energia denominada energia hídrica. No caso, aí a gente observa que a água ela pode ser utilizada para gerar energia quando ela está em movimento. Tá? No caso aí das hidrelétricas, né? Então, as hidrelétricas, elas formam, né, uma barragem. Para ser construída uma hidrelétrica, tem que formar uma barragem para que essa água represada possa passar por turbinas. E aí elas vão gerar eletricidade dessa forma. Inclusive, o nosso país é um dos maiores produtores de energia elétrica oriundas dessa fonte de energia aí, que é a água. Nós temos diversas hidrelétricas espalhadas pelo país. O sol, né, também é uma fonte de energia renovável. A radiação solar pode ser considerada uma fonte de energia que pode ser aproveitada na forma de luz, energia luminosa, e de calor, que é energia térmica. Então, tanto a água quanto o sol
estão sendo renovados aí a cada instante, né, no nosso planeta, tá? Então nós recebemos aí a luz do sol constantemente e a água também, né, passa pelo processo, pelo ciclo da água e também está disponível aí no nosso planeta, certo? A gente vê aí que existem outras fontes, como por exemplo o vento. Nas usinas eólicas, o vento provoca a rotação das hélices que acionam geradores elétricos, produzindo energia elétrica. Então, essa espécie de grande catavento que você observa aí, a usina eólica, né, funciona da seguinte forma, gente. Essas hélices são movimentadas pelo vento, tá? Que vai girar nessa hélice e esse giro, ou seja, esse movimento vai gerar energia para dentro aí de um motor, né, que vai armazenar essa energia e transformar ela depois em energia elétrica. É muito comum a gente observar no nosso país, nas regiões do Nordeste, lugares que têm essas usinas eólicas, porque lá o vento atinge ali velocidades maiores, né? Então é mais eficiente a gente ter uma usina eólica em lugares onde o vento, né, é mais forte. A biomassa é constituída por matéria orgânica de origem animal e vegetal e é utilizada na produção de energia. São exemplos a madeira, a casca de arroz e o bagaço da cana. A biomassa também é utilizada para a produção de biocombustíveis, como o etanol. Então, aqueles restos de vegetais, né, como cascas, bagaços, por exemplo, que antes eram até descartados, podem se tornar fontes de energia, tá? Eles podem ser reaproveitados para gerar energia, seja numa termoelétrica ou até mesmo para a produção de biocombustíveis. Então, são fontes de energia que estão sendo renovadas, tá? Existe ainda a temperatura interna da Terra. O calor proveniente do interior da Terra é considerado uma fonte de energia denominada energia geotérmica. Nas usinas geotérmicas, o calor aquece a água que infiltra no solo, transformando-a em vapor de alta pressão. Esse vapor é captado pelas usinas e transformado em energia elétrica. Então, gente, no caso aí da energia geotérmica, né, aquela energia proveniente das camadas mais profundas do nosso planeta. A gente sabe que nessas camadas, né, existe o magma, então existe muito calor. Em alguns lugares, esse calor ele pode emergir, né, e aí as pessoas vão utilizar esse calor como fonte de energia também para levar eletricidade aí para as cidades, né, para as residências, para os prédios, para os comércios também, tá? Bom, a gente viu aí um pouco sobre esses principais, né, ou essas principais fontes de energia que podem ser classificadas como renováveis ou não renováveis, tá? E o que a gente vai aprender agora é sobre os tipos de energia. Então, observe aí que os tipos de energia existentes são a energia mecânica, a energia térmica, a elétrica, a sonora, a energia química e nuclear, responsáveis por realizar trabalhos, movimento e gerar energia elétrica. Então, a gente viu sobre as fontes, né, que a gente pode obter energia, mas a gente vai ver quais são os tipos de energia que existem, tá? Então, a gente vai começar aí aprendendo sobre cada um desses tipos. E a primeira aí é a energia mecânica, tá, gente? Então, observe aí que por meio do movimento, a energia mecânica, ela é um dos tipos, né, de energia, tá? Que se relaciona à produção de trabalho. Então, no caso aí de uma hélice girando, né, é uma forma de gerar energia mecânica. A gente tem também a energia térmica. Então, observe aí, né, como no caso de uma panela em cima de uma chama, né, de fogo no nosso fogão. Então, esse calor ele vai gerar ali altas temperaturas, né? Ele está relacionado às altas temperaturas. E a energia térmica ela é originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo. Então, quando a gente aquece a água, a gente está movimentando ali aquelas partículas, ou seja, aquelas moléculas de água, e elas então serão, né, aquecidas, e por isso a gente diz que é energia térmica. Temos ainda outro tipo de energia, que é a energia sonora. Então, no caso aí da energia sonora, né, ela é gerada a partir de ondas.
parte dessas ondas podem ser captadas por nossos ouvidos. É o que nós chamamos de som, tá? E todas as coisas que produzem sons estão aí transformando algum tipo de energia em energia sonora, certo? Então, a gente consegue aí perceber através dessas ondas sonoras. A próxima energia, né, ou seja, tipo de energia que nós vamos verificar é a energia nuclear. E no caso aí, a energia nuclear, ela é conhecida, né, também como energia atômica, e ela é baseada na energia produzida por meio da fissão do núcleo atômico, que ocasiona ali uma liberação de calor para a produção de uma energia não renovável, tá? Esse tipo de energia é gerado em usinas termonucleares e a partir de elementos como urânio e outros combustíveis para a produção de armamentos também, como exemplo, tá? A gente tem mais um tipo aí de energia, que é a energia química, e no caso aí a energia química, ela vem sendo aí, né, através do composto ou dos compostos, né, de reações químicas. E esse tipo de energia armazena todas as matérias com ligações, liberando ali a sua geração, né, por meio da quebra dessas associações, tá? Então, quando uma associação ali química é quebrada, ela pode liberar energia. A gente tem mais uma aí, que é a energia elétrica, que nós vamos ver. E no caso aí da energia elétrica, tem como objetivo facilitar o sistema produtivo, gerando eletricidade para o funcionamento de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, bem como para o abastecimento de residências, estabelecimentos comerciais e ruas, tá? Então, geralmente, quando se fala de energia, a gente só associa a energia elétrica, mas como nós estamos vendo, existem outras formas, né, outros tipos de energia. E nós vamos ver aí mais uma, que é a energia cinética. No caso, a energia cinética é o tipo de energia que está relacionado ao movimento. Todo corpo que se move está dotado de energia cinética, que é uma grandeza escalar medida em joules, né? Então, essa energia cinética tem a ver com movimento, tá? E a gente tem aí mais uma, por último, né? A energia potencial. Então, a energia potencial ela é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo que depende da posição, né, desse corpo também. Existem duas formas de energias potenciais mecânicas, a energia potencial gravitacional e a potencial elástica, tá? Então a gente viu aí, acabou de conhecer algumas formas, né, de energia que podem aí, né, servir para a gente como exemplo de tipos de energia, certo? A gente falou aí sobre energia cinética, energia potencial, né? E nós vamos ver aí na prática um exemplo de como essa energia pode funcionar. Então, observe aí que eu trouxe um exemplo, né? Quem sabe tem alguém aí que gosta, né, de praticar um esporte radical, como, por exemplo, usar um skate, né? E aonde que a ciência, a física está envolvida aí nessa prática, gente? Vamos observar aí que a energia potencial e a energia cinética, elas estão presentes no momento em que essa pessoa está usando o seu equipamento aí, né, o seu skate, por exemplo, para se divertir. Então, a pessoa, para gerar esse movimento, ela vai precisar, gente, subir nessa rampa, né? E aí ela está lá em cima se preparando, então, para descer a rampa e fazer todas as manobras. Quando ela está lá em cima, ela está com a energia potencial, tá? Então, esse objeto ou esse corpo, né, está ali no seu modo de energia potencial gravitacional, tá? Ou seja, a gente sabe que a força da gravidade, né, do nosso planeta puxa, atrai todos os corpos para o centro da Terra. Então, qual é o natural? Que esse skatista desça essa rampa, né? E aí essa energia potencial, então, ela vai ser transformada numa energia cinética. Lembra aí que a gente acabou de ver que a energia cinética é a energia associada ao movimento, tá? Então, quando ele dá esse impulso para descer por essa rampa, esse movimento aqui, né, vai fazer com que ele prossiga ali no seu trajeto, tá? E aí ele vai conseguir novamente chegar ao ponto final, ou seja, subir essa rampa com a ajuda da energia cinética. Quando ele está lá em cima,
novamente essa energia foi transformada em energia potencial, ok? Então a gente percebe aí, né, que a física está presente em todos os fenômenos, né, que a gente consegue observar em vários fenômenos, tá? Então é necessário a gente apenas observar para poder aplicar esse conhecimento, né, no nosso dia a dia, tá certo? Então, só para recapitular aí que você está vendo, energia potencial, tá? No caso aí, energia potencial gravitacional, vai utilizar a força da gravidade para dar esse impulso. Uma vez que ele conseguiu descer essa rampa, essa energia é transformada em energia cinética e vai fazer com que esse corpo, esse objeto, tenha força suficiente para chegar ao outro lado. E aí a gente já vê a transformação da energia cinética em energia potencial, né? Então, toda essa energia ficou ali armazenada, tá? Existe um outro exemplo que é bem interessante, né? Que é a montanha-russa, gente. Eu, particularmente, dispenso a montanha-russa, mas eu sei que tem gente que adora, né? Uma adrenalina. E aí, como é que esses fatores, né? Como é que esses tipos de energia estão envolvidos ali na nossa montanha-russa? Então, vamos observar aí através do exemplo. Observe aí, olha, que no caso da montanha-russa, ele também precisa de uma energia potencial, né? Para ele chegar até esse topo, foi necessária ali uma corrente mecânica levando, né, transportando esse carrinho até chegar ao topo dessa montanha-russa. E lá nesse topo, né, esse corpo ele tende a descer. Por quê? Porque ele está ali na sua energia potencial gravitacional, tá? Então, olha só, quando o carrinho desce, o que a gente observa? Que ele desce com uma velocidade, né? Nesse momento que as pessoas ali entram, né, na adrenalina mesmo. Então, esse movimento, né, já foi transformado em energia cinética, que é com a força desse movimento, né, com a força dessa movimentação, tá? E aí ele vai subir novamente, né, e ganhar força e de novo ele vai descer. Agora, claro, né, essa força ela pode não ser contínua, porque ele vai ter uma resistência, né? Primeiro que esse carrinho ele vai ter um atrito ali com esse trilho e isso vai desperdiçar, digamos assim, um pouco de energia que vai ser convertida em calor, né? Também o próprio vento, gente, o próprio ar atmosférico vai servir como barreira, né? E aí por isso que quando chega no final daquela montanha-russa, ele tende ali a ter uma velocidade menor, né? Porque já perdeu a força, já perdeu ali um pouquinho do impulso, né? Então, só para a gente ver, olha, energia potencial gravitacional é transformada, então, numa energia cinética, que é a energia do movimento, certo? Então, nós aprendemos aí ao longo da nossa aula as fontes de energia, né, que elas podem ser renováveis ou não renováveis, e aprendemos também que existem diversos tipos de energia. Eu espero que você tenha compreendido os conceitos da nossa aula e até uma próxima.